bem? Como tu tens lidado com as adversidades da tua vida? Como tu tens lidado com as adversidades? Como tu estás? Olha só, eu sou Gladys, estou aqui hoje começando um novo desafio, falar um pouquinho sobre reconstruir vidas. E eu já vou chamar logo em seguida a minha convidada, Andréia Varken, de Não Me Toque. Vou chamar ela para que a gente possa falar desse tema tão intenso, um tema onde que tudo aquilo que nós sofremos aqui no Vale do Taquari, tantas enchentes que nós tivemos, tantas situações, e nós precisamos nos preocupar em buscar um apoio, em levar, em ser um consolo para tantas pessoas, tantas famílias que têm estado à mercê de tantos desafios pós-pandemia, pós-enchentes. Então, vamos ver se a Andréia vai conseguir entrar. A Andréia que vai estar conversando comigo hoje. Recording in progress. Tá conseguindo, Andréia? Dá uma olhadinha, eu mandei um pedido. Quando é ao vivo é assim, às vezes dá certo e às vezes não dá, né? Vamos de novo. Convidar para... Então, nós vamos falar um pouco... Deu certo. Deu certo. Oi, Andréia, seja Oi, bem-vinda. Gladys, tudo bem? Estou organizando aqui a câmera. Seja bem-vinda. Olha, a Andréia é aniversariante do dia, essa pessoa... Pois é, né? Parabéns. Essa pessoa Obrigada. que a gente tem feito parcerias tão maravilhosas, né, Andréia? Seja bem-vinda. Te apresenta, quem é a Andréia? Ótimo. Primeiramente, muito obrigada, Gladys, pelo convite em estar aqui com você. Obrigada também a RDK, ao Elton, por esse espaço tão precioso que é aqui na RDK Saúde e Vida. E sim, estou aqui hoje para, junto com a Gladys, levar uma mensagem de reconstrução, uma mensagem de amor, uma mensagem de acolhida e principalmente de esperança para todo o Vale do Taquari. E eu sou Andréia Vark, então eu sou mãe do Leonardo, da Laura. O Léo está com 8 anos, a Laura está com 17, e também sou esposa do Ricardo. Nós somos agricultores, moramos aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Não Me Toque. Então, uma cidade também um pouquinho mais do Planalto, mas a gente gosta muito da região da Serra, a região do Vale, e eu atuo como palestrante, como mentora de negócios e mentora de mentores. Então, hoje a minha missão aqui, junto com a Gladys, é realmente olhar para o Vale, olhar para todas as pessoas que fazem parte dessa comunidade e entender de que maneira a gente pode estar contribuindo com a sua evolução, com o seu crescimento e também de que maneira a gente pode estar levando uma palavra não só de encorajamento, mas também de esperança, né, Gladys? Verdade, verdade. E quando nós olhamos para tudo aquilo que aconteceu, nós precisamos realmente nos preocupar. Nós precisamos começar cada vez mais a olhar para as pessoas e perceber que tanta gente tem escutado por aqui, nós, depois que escrevemos os 2 livros, Legado das Águas, e esse segundo, ele nos trouxe muito essa reflexão, onde que nós percebemos o quanto que as pessoas têm passado por desafios, o quanto a gente tem ouvido o termo da lama ter saído das casas, ou as pessoas tiveram que sair, tem casas novas, mas a lama não saiu ainda das pessoas, ou seja, as pessoas estão com dificuldade
de trabalharem em si isso. E daí, por isso que eu e a Andrea pensamos em passar uma palavra amiga, olhar para essa questão. E a RDK é uma parceira, porque eu tenho uma página na RDK, onde que nós depois vamos também passar esse material para a rede RTK, para também estar difundindo. E quem está aqui também, sempre nos ajuda a compartilhar, ajuda a enviar isso para mais pessoas. Nós precisamos estar, é um momento de solidariedade. E para nós falarmos um pouquinho mais desse tema, eu quero falar, nós temos 74 coautores nesse segundo livro, Legado das Águas, e um dos coautores, a escrita dele, ela profundamente nos toca, muitas escritas, muitos coautores falam várias coisas que nos fazem refletir. E eu queria, então, ler um pouquinho isso para a Andrea, para nós depois, a partir disso, falar um pouco disso e, no final, deixar algumas questões práticas, né, Andrea? Algo mais prático. O que fazer a partir de tudo isso? Então, a fala desse coautor, o título é Nunca Desistir, Sempre Recomeçar. E o que ele fala? A vida depois da tragédia, depois das enchentes, trouxe muitos desafios, perdas e mudança. Passarão anos para recuperar os bens materiais, mas também o emocional e o psicológico das pessoas. A enchente deixou marcas profundas, especialmente o medo e o pânico. Algo que tem feito bem nesse processo, ele então já dá algumas dicas para as pessoas, é o encontro com grupos. Ainda assim, mentalmente tudo segue muito difícil, pois em todos os lugares permanecem visíveis os sinais da tragédia, lembrando diariamente o que foi vivido. A reconstrução da casa está finalizada, mas no interior tudo foi destruído. Recebemos doações, mas muitos consertos precisaram ser buscados, bancados com recursos próprios. A rotina após a enchente mudou completamente. Foram dias muito difíceis, de muito trabalho e desgaste físico e emocional. Então, entre as maiores ausências sentidas estão os vizinhos que foram embora, deixando um vazio na comunidade. Soma-se isso a falta de renda mensal, a carência de recursos para a reconstrução de tudo que foi perdido. Em meio a tudo isso, o que deu força para seguir foi a fé em Deus, o apoio das pessoas e a união do pessoal do interior. Então, esse é um agricultor que fala isso, né? Então, isso é um pouquinho daquilo que ele escreve, né, Andrea? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho a partir dessa fala dele, de que forma nós podemos dar algumas dicas, dar um ânimo para essas pessoas, né? Eu acho que esse coautor, ele traz com muita propriedade a realidade do povo, né? A realidade que as pessoas ainda estão vivendo. A gente sabe que tem coisas que a gente não controla na vida. O que a gente não controla? A gente não controla o clima, o tempo, a gente não controla a economia, a política, a gente não controla muitas coisas. Mas tem algumas coisas, Gladys, que eu sempre costumo dizer que a gente controla. Então, naquilo que a gente controla, a gente deve agir. E naquilo que a gente não controla, a gente deve se preparar para se fortalecer para entender como enfrentar cada desafio. Porque, por bem ou por mal, seja uma ação boa ou uma ação ruim, você tem que estar preparada para isso. E esse coautor, ele traz com muita clareza que depois de se passarem alguns anos, né, algum tempo, as casas foram reconstruídas, os mercados, os negócios estão aos poucos voltando também, com bastante dificuldade, bastante desafio, mas estão voltando. Porém, existe algo que está dilacerado ainda, que é a questão emocional. Porque, junto com as águas, foram vidas que foram perdidas, foram memórias que foram levadas junto com as águas,
porque casas inteiras foram arrastadas e com elas foram arrastados sonhos, foram arrastados fotos, foram arrastados vídeos, foram arrastados memórias. Então, essa é a dor. Isso é uma dor muito grande. Isso é um luto ainda muito grande que as pessoas vivem e que para que elas possam superar esse luto, para que elas possam superar essa dor, porque esquecer isso não é possível, a menos que você tenha algum problema mental que você vai esquecer, né? Senão tu vai lembrar isso para sempre. Mas você pode tratar essa dor, você pode curar essa dor, você pode amenizar essa dor a partir do momento que você encontra um novo modo de olhar para a vida. Uma oportunidade no meio do caos. Uma oportunidade no meio de tantas coisas ruins, de tantas coisas difíceis. Daí você pode me dizer assim, mas Andréia, de que jeito a gente vai fazer isso? Como eu posso encontrar uma flor no meio de um terreno de espinhos? Pode, isso é possível. Para Deus nada é impossível. Para aquele que crê, para aquele que se sustenta, que tem a sua vida baseada na fé e principalmente acredita que existe um Criador, aquele que nos guia e aquele que nos prova, aquele que nos forja, na verdade, isso é possível sim. E você encontra essa flor no meio dos espinhos quando você encontra pessoas que te pegam na mão e que te dão uma direção. E que te mostram que existe sim uma possibilidade de reconstrução, uma possibilidade de você fazer desse limão uma limonada, como a Gladys, o Ayrton, a Lélia falam, né? Que o Livro das Águas, ele foi, na verdade, quase uma limonada de um limão bem azedo, né? E o livro, ele traz também esse sentimento de que não podemos deixar só no papel, né, Gladys? Não podemos deixar tudo isso apenas no papel, esse sentimento no papel. Nós precisamos ajudar as pessoas a se reconstruir. E daí que entra, né, Gladys, o papel de agentes de transformação, porque você é um agente de transformação na área emocional, na área espiritual, na área de mentalidade. Eu sou uma agente de transformação na área de mentalidade, na área de negócios, na área do empreendedorismo. Então, quando a gente se une para que a gente possa olhar para essa comunidade e entender quais são os talentos, quais são as potencialidades que existem ali, quantos talentos estão adormecidos, quantos talentos estão escondidos dentro do medo de se voltar e de reconstruir. Enquanto que alguém não chegar para essas pessoas e dizer: você pode, você consegue. Se você fez antes, você consegue agora de novo. Se você era um artista, você pode voltar a ser um artista ainda melhor agora. Se você era um comerciante, se você era um empresário, você pode ser alguém ainda melhor. Porque você foi forjado. A vida forjou você. A vida está transformando você, está te tornando uma pessoa melhor. Então, Gladys, essa passagem que você traz para nós no livro, ela tem muita força. Mas ela só encontra essa força quando ela encontra uma voz. Uma voz que leva isso para as pessoas, além das páginas de um livro. Então, por isso, Gladys, agora eu até te convido para compartilhar também aqui o teu sentimento, o teu pensamento, porque a partir de tudo isso, Gladys, é que surge o projeto Reconstruir Vidas, não é mesmo? Que traz esse olhar humanizado e traz ferramentas, estratégias para a comunidade se reconstruir e não reconstruir apenas as pontes, não reconstruir apenas as casas, não reconstruir apenas os negócios, mas principalmente a sua mente. E daí, Gladys, como que a gente pode fazer isso? Com certeza, né, Andréia? Com tudo isso que tu está falando e quando nós escutamos um coautor falar desse sentimento dele e nesse sentimento nós percebemos o luto coletivo que a comunidade vive,
O luto, ele é uma forma de nós nos entristecermos a partir de algo que acontece. O luto, ele acontece a partir da perda de alguém, mas também quando nós perdemos algo, quando nós perdemos um emprego, um término de um relacionamento, pode ser um luto também, ou o próprio luto que agora o Vale do Taquari, o Rio Grande do Sul vive, que é um luto pós-enchentes, porque teve muitas perdas. Tudo aquilo que tu foi falando, quanta perda as pessoas tiveram, sejam bens de vida, sejam de bens materiais das suas casas, dos seus vizinhos, né? Tudo isso vira um luto. Mas o que nós precisamos olhar para tudo isso, quando nós lemos um coautor falando isso e muitas pessoas tendo esse sentimento, é que nós precisamos lembrar que nós precisamos ser resilientes. Nós olhamos que cada um precisa olhar de maneira que possa pensar o que eu preciso aprender a partir disso. O que a vida talvez queria nos dizer a partir disso. E a partir desse questionamento de cada um, tentar não ficar revivendo demais o que passou. E sim perceber que cada um tem uma potência dentro de si. Cada um tem uma força tão grande de jeito que possa ressurgir disso, que nem tu falaste dessa flor no deserto, uma fênix, todos nós somos fênix. Se nós olharmos para esse momento e saber, eu preciso ir para frente, olhar para o futuro, ter foco naquilo que eu posso fazer a partir de tudo que aconteceu. E daí sim começar a celebrar pequenas conquistas, celebrar daquilo que eu estou, onde eu estava, olhar para o futuro e olhando os progressos, porque todos nós temos talento. Se tudo isso aconteceu, é porque eu preciso pensar, eu tenho que aprender com isso, eu tenho que ser resiliente e olhar para o futuro. Até, sabe, Andréia, me impactou semana passada, eu não tinha me dado conta, mas quando um amigo nosso, ele disse assim para nós, meu Deus, nada aconteceu comigo. Meu Deus, como? Por que tantas pessoas passaram por tanto e eu não passei nada? Inclusive, como nosso amigo disse, eu não molhei nem os pés nas enchentes, né? E enquanto que outros perderam tantas. Então, às vezes, a gente nem se dá conta. Existe culpa em quem perdeu e existe culpa em quem não foi atingido. O quanto que, às vezes, nossa mente o quanto nós ficamos nos culpando. Então, não é. O que nós precisamos é deixar, lembrar de que eu tenho a resiliência para seguir em frente. E diferente de onde eu estava nessa catástrofe, eu fiz o meu melhor. Me superando dentro daquilo que aconteceu, ou aqueles que nada tiveram de perdas puderam ajudar os outros. Eu acho que é nesse sentido, né, Andréia, que nós precisamos olhar e fazer o nosso melhor aonde nós estamos. Aquelas pessoas que perderam, nós precisamos dizer sim, tem que ter fé, tem que ter esperança e vamos seguir em frente. E vamos juntos, dando as mãos, uns ajudando as outras, e esse é o nosso intuito, o intuito de nós duas sempre darmos as mãos para as pessoas, para que elas possam buscar ajuda quando precisa e encontrar em nós também mãos amigas, né, Andréia? E daí eu queria que nós nos propomos a falar 20 minutos, e quase estamos já com 20 minutos. Então, assim, queria, Andréia, que tu falasse um pouquinho mais desse nosso projeto, dessa nossa intenção, que nós estamos buscando parcerias para colocar em prática, porque o nosso desejo é ajudar as pessoas, ajudar as famílias, as comunidades, as empresas, enfim, ajudar as pessoas. E qual foi essa forma, Andréia, que nós criamos de ajudar as pessoas? Isso mesmo. Diante de tudo isso que a gente viveu e ainda está vivendo, surge a necessidade de reconstruir
não somente casas, pontes e negócios, mas também reconstruir vidas, reconstruir pessoas. E nesse reconstruir pessoas é que surge o projeto Reconstruir Vidas Vale do Taquari. Então, o que é esse projeto? Esse projeto é um trabalho de palestras, de mentorias, para a comunidade de todo o Vale do Taquari. Nesses encontros, a comunidade vai receber estratégias, vai receber dicas, vai receber acolhimento para que possa trabalhar o seu emocional, a sua mentalidade, se fortalecer, encontrar, ou melhor, reencontrar a sua força, sua segurança, sua confiança, sua autoestima, para que ela tenha confiança em si mesma e aí, a partir disso, reconstruir o seu negócio, a sua família, a sua profissão e resgatar os talentos que talvez as pessoas hoje pensem que os seus talentos foram levados com as águas. Mas isso não foi. Isso está ali. Se tem algo que não foi junto com as águas, é o talento que você tem e que você está nos ouvindo hoje. Você é um empresário, você é um artista, você é um cantor, você é uma cantora, você é uma professora, você é uma dona de casa. Os talentos que você tem, eles continuam aí. Tudo que você sabe fazer não foi embora com a chuva, muito ou com as águas, muito pelo contrário, está aí, precisa ser resgatado, porque talvez você, como sou mentora de mentores, eu vejo o potencial nas pessoas, do quanto elas podem ensinar as outras, né? O quanto você, a partir do que você já aprendeu e já sabe, o quanto você pode ensinar outras pessoas. E ainda lucrar e ter, vamos dizer assim, um negócio lucrativo. Você que quer aprender, você que quer trabalhar, você que quer resgatar um talento para voltar a pintar, para voltar a cantar, para voltar a atender as pessoas, talvez você só não tenha feito isso porque você não tem as estratégias e não tem um trabalho mental que você merece. Então, eu e a Gladys estamos aqui para entregar essas ferramentas. A Gladys vai entregar todo o preparo de mentalidade emocional. Eu também sou formada e também entendo muito de mentalidade, então eu vou estar ajudando a Gladys nesse sentido. E como a minha área é a área dos negócios, você que quer prosperar, que quer construir uma vida lucrativa, a partir do momento que você fortalece a sua mente, você fortalece o seu negócio. Você fortalece a sua mente, a Gladys está ali, nós estamos pegando na sua mão e ajudando você a reconstruir o seu negócio e construir uma vida próspera. Então, essas palestras, essas mentorias, é para isso, é para te ajudar a se reconstruir, a reconstruir realmente a sua vida pessoal e profissional. Então, você que está nos assistindo e que percebeu que isso faz sentido para a sua vida, para a comunidade, para todo o Vale, a gente está aqui se colocando a serviço e buscamos aqui parceiros que queiram, de repente, até nos ajudar e colocar a sua marca num projeto como esse, para que a gente possa realmente visitar várias cidades e levar esse projeto de reconstrução para várias cidades. Então, se você quer ser um parceiro desse projeto, se você quer ser um patrocinador desse projeto, me chama na minha rede social. Eu sou andrea.estrategista aqui no Instagram. No YouTube é Andrea Varque Mentora. E a Gladys, eu vou pedir para a Gladys deixar também as redes sociais da Gladys. Isso. Eu tenho no YouTube e no Instagram, @Gladys Schneider Oficial, ou no Facebook, Gladys Schneider. Então, nos procurem. Nós queremos fazer parcerias porque nós queremos levar o nosso carinho para as pessoas que estão precisando. Nós sabemos que tem muitas pessoas que precisam de uma voz amiga, de um ombro amigo, e esse é o nosso desejo, de nós realmente
podemos ajudar. E, Andréia, muito obrigada por esse momento, obrigada por essa tua fala, com certeza fez toda a diferença essa tua vinda aqui no nosso programa, no meu programa aqui junto. Mais uma vez, feliz aniversário, Gratidão. parabéns, felicidades. E para aqueles que estão assistindo, depois, e se inscrevam nos nossos canais, na RDK Saúde e Vida também, vai lá, te inscreve. E eu quero dizer que quem está aqui, lembra sempre que a força está dentro de você, a força está em si mesma. Então, assim eu encerro essa nossa live. Gratidão imensa, uma excelente semana, paz, bem e muita, muita luz. Oi, Ricardo, estamos encerrando, depois vai olhar a gravação. Um beijo grande, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.